hypado. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas de Oliveira Aihara. A gente juntamente com o Carlos Guimarães, vai estar falando agora construindo uma estrutura para o céu. A gente é a equipe do Instituto Federal de Goiás, responsável pela parte de construção de um foguete para a participação de campeonatos, né, brasileiros. Campeonato brasileiro, quer dizer, né? E a gente vai estar falando um pouco sobre o subsistema de estruturas, que é o qual a gente participa, tanto eu, tanto o Carlos. E a gente vai estar falando um pouco sobre como construir e quais são os conceitos que a gente usa na parte de projetos de estruturas. Então, primeiramente eu peço desculpa a todos, mas eu estou um pouco rouco devido a algumas condições, mas eu vou tentar explanar para vocês tudo em relação à questão de estruturas, que é os subsistemas que a gente participa dentro da Skyrocket. Quem nós somos? Nós somos um projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás, Campus Goiânia. Nosso projeto de extensão, ele tem como professor orientador o professor Vinícius Carvalhantes. Ele é professor de termodinâmica e ajuda a gente nessa parte, todo o aconselhamento em relação a cálculos e demais situações em relação à construção do foguete. O nosso projeto ele admite todos os estudantes de qualquer curso de engenharia que tem presentes na faculdade e estudantes de outros cursos também. Mas atualmente predomina-se o curso de engenharia mecânica. Eu e o Lucas somos estudantes de engenharia mecânica e o curso de controle e automação também. O objetivo do nosso projeto, como o Lucas já tinha dito, é participar de competições tanto nacionais quanto internacionais, lançando e analisando os projetos do foguete construído. A nossa equipe, a princípio, ela é dividida em 4 subsistemas. Quais são esses subsistemas? Temos a propulsão, que ela é responsável pelo motor e a subida do foguete. A estrutura, que é responsável por toda a questão de análise de vibrações, todas as análises, né, em relação à aerodinâmica, fluidos, estrutura interna e externa do foguete e as subdivisões da equipe dentro do foguete, onde cada equipe vai atuar dentro do formato do foguete. Temos também o pessoal do Avionics, que são responsáveis pela toda a questão de eletrônica e acionamentos do foguete. E o pessoal do marketing, que realiza toda a comunicação com empresas, com patrocinadores e eventos, como, por exemplo, o Campus Party. Então, a gente atua no âmbito do foguete modelismo, né? O que é o foguete modelismo? Eu gosto de dizer, não que ele é um hobby, mas que ele é uma ferramenta que a gente utiliza para aplicar na prática toda a teoria que a gente vê dentro de sala de aula. Todos os conceitos, todos os cálculos que a gente vê no quadro, que são maçantes, a gente consegue estar aplicando de forma prática dentro do foguete modelismo, e foi uma forma que tanto eu quanto todos os integrantes da equipe usamos para estar aplicando o que vemos em sala de aula em algo prático, algo real. Então, para a gente começar a falar um pouco sobre estruturas de um foguete modelo, a gente tem que entender quais são as classes que existem desses foguetes. A classe 1 são foguetes menores, tá? Geralmente feitos por alunos de ensino fundamental e ensino médio. Esses foguetes modelos, eles pesam até 450 gramas. A segunda classe de foguetes são os foguetes de grande porte, que eles pesam até 1,5 quilogramas. E a terceira classe de foguetes são foguetes de alta potência, que pesam mais de 1,5 quilogramas. Não só pela questão do peso, mas também a quantidade de combustível, né, que vai ter nesses foguetes, e também qual que vai ser a altura do apogeu. Apogeu é a trajetória que o foguete vai estar realizando durante o seu voo. Então, o processo de desenvolvimento de um foguete modelo, né,
de um foguete em si, ele basicamente, simplificando, ele está descrito em 3 passos. O primeiro passo é realizar, né, da gente da estrutura, realizar a coleta dos dados obtidos pelo subsistema de propulsão. Eles também vão estar explanando isso para vocês em outra palestra. A gente obtendo esses dados, a gente também pega todas as especificações de peso, altura e ocupação de espaço que o pessoal da Avionics vai estar precisando dentro do foguete. Para assim, a gente tendo esses dados, tanto do pessoal da propulsão quanto do pessoal do Avionics, a gente definir qual que vai ser o modelo, né? Eu falo em relação à altura e diâmetro, né, do nosso foguete. A gente consegue definir o modelo, o tipo de estrutura, se ela vai ser em questão de longarina ou se ela vai ser em questão modular, o Lucas vai estar explicando melhor para vocês lá na frente, e o tipo de materiais que a gente vai estar utilizando, porque dependendo, por exemplo, do empuxo que vai estar sendo gerado pelo motor do foguete, a gente vai ter que ter uma estrutura e utilizar materiais que adequam a essa situação para a gente não estar tendo uma falha de lançamento ou a gente gosta de chamar de desmontagem não planejada durante o momento do voo. Os foguetes de alta potência, que é onde a Skyrocket atua, a princípio a gente está elaborando um foguete de alta potência, né, com um plano de voo de um apogeu de 3 km, né, ou 10 mil pés. A configuração básica para esse tipo de foguete, a gente tem basicamente o tanque de combustível, o motor, o sistema de controle, que é toda questão de acionamento, telemetria e análise dos dados do foguete durante o apogeu, a carga útil dele, que é a payload, a tradução em si é o que se paga. Qual o motivo de você estar lançando esse foguete? Então, é sim uma questão especial, é algo que se deve adequar dentro da estrutura do foguete, porque também dentro da competição é onde tem mais... É um dos tópicos que mais pontuam dentro das competições. E o recovery, que é o resgate do foguete, geralmente, na maioria dos casos, é acionado paraquedas, né, ou em primeira ou em segunda instância, para estar fazendo a recuperação do modelo. Então, para a construção da estrutura, a gente pode considerar alguns materiais, né, que são materiais que a gente tem que pensar que eles têm que ser leves e eles têm que ser resistentes. Tem resistência mecânica, resistência a altas temperaturas, a gente tem que considerar alguns desses materiais. Em si, a gente tem um alumínio que a gente está utilizando no nosso projeto, é o alumínio 6063 T5. Ele é uma liga metálica, que ele tem em sua composição tanto alumínio, mas também ferro, cromo, tem silício, titânio, tem suas composições químicas, mas ele é um alumínio que ele é leve e ele tem uma alta resistência mecânica, uma resistência mecânica a mais do que um alumínio convencional. Ele está próximo ali de um alumínio aeronáutico, por exemplo. A gente tem também o PETG, é um termoplástico que geralmente ele não é muito utilizado em alguns projetos, mas a gente meio que decidiu utilizar ele porque ele é um material, vamos dizer assim, barato. Por ser um termoplástico, a gente utiliza muito ele em relação à impressão 3D, né, voltado mais para o mundo maker. E a gente consegue ter uma autonomia em relação a como utilizar ele. Além disso, ele também tem uma alta resistência mecânica e ele é muito fácil de trabalhar, por ser um termoplástico. Em si também a gente tem a fibra de vidro, em relação à resistência mecânica também, uma resistência mecânica muito alta, ela é facilmente maleável, né? A gente consegue colocar uma fibra de vidro ali junto com algum outro tipo de resina que se tornaria um compósito para qualquer tipo praticamente de formato que a gente precisar. Tanto é que a pele do foguete, né, que a gente chama a estrutura externa do foguete, ela é toda feita em fibra de vidro com resina. Pessoal, vou estar agora falando sobre os processos de fabricação na parte de foguetes, né? Principalmente na parte de estruturas. Basicamente, a parte de processo de fabricação de um foguete, a gente pode já utilizar o processo de usinagem, seja usinagem convencional
ou a usinagem CNC. De maneira geral, o processo de usinagem é sempre presente na construção do foguete. A impressão 3D, tanto para componentes que a gente vê que pode estar usando os filamentos, né, os materiais compostos a partir de impressão mesmo. Também nessa parte de prototipagem, se a gente já querer ter um modelo, já estudar algumas análises, né, só com algum protótipo, a gente utiliza bastante também. E em casos de peças especiais, por exemplo, que a gente fez um estudo ali, viu que precisava ser numa geometria calculada, né, ou designada no projeto, a gente trabalha com a parte de moldagem, né? E essa parte de moldagem a gente basicamente considera fazer uma matriz e lá fazer o depósito do material. Após isso, a gente tem o material conforme a matriz do molde, né? A impressão 3D é sempre presente, né, no processo de fabricação do foguete por conta da autonomia de projetos, né, métodos variados, baixo custo do material de impressão, a redução de tempo e o baixo desperdício de materiais, né. Não só a gente, né, dando exemplo de materiais polímeros, né, de plásticos, mas hoje já temos impressões 3D também de materiais metálicos, né. Então, essa parte já de fabricação relacionada a materiais mais leves, também na parte de metal, a gente já consegue ter com impressoras 3D também. Bom, eu fico muito com a parte de desenvolver o projeto em si, construir, mostrar o projeto, adotando os conceitos de elementos de máquinas, de rema, né? Rema 1, rema 2, que a gente vê em engenharia, qualquer engenharia, praticamente as engenharias relacionadas a materiais, né? Descontando a elétrica aí, descontando a elétrica, né? Então, beleza. Mas, assim, em maneira geral, a gente tem esse estudo voltado para a parte de materiais e a gente vê essa parte de fixação, né? De como fazer, então, a estrutura pensando nos esforços que eu vou estar aplicando e como fazer essa construção de maneira coesa, né? Que a gente consiga ter tanto resultado para os outros subsistemas e também na parte nossa de aplicação do próprio equipamento. Então, para a construção do sistema estrutural, a gente conta, né, com o corpo do foguete, praticamente é o peso, a altura e a estrutura, a aerodinâmica, né, que são a ogiva e as aletas, que servem para o equilíbrio do foguete, a base de lançamento, que é a estrutura da base, o ângulo de ataque, né, trilho, guias e etc. Pessoal, aqui já é um conceito, já foi imaginado até mesmo pelo nosso foguetinho que está ali na bancada, ali, o Guarani. Ele foi um projeto baseado em uma estrutura por longarina. A gente, de início, né, de projeto, a gente pensou em melhorar esse sistema de longarinas, separando ele por módulos. Uma longarina dividida por módulos, na verdade, né? Onde aqui a gente descreve cada parte do subsistema. Ali no início a gente tem a ogiva, o recovery, o aviônicos e payload, motor e propulsão, as aletas e a tubeira. Então, de início, o Guarani já foi pensado numa longarina que liga lá da ogiva até o aviônicos, e do aviônicos uma longarina restante ligando a parte da tubeira e o restante da propulsão, né? Juntamente com o tubo de aletas, né, distribuídas igualmente. O projeto que a gente baseou, então, era já no projeto do Guarani, os processos de fabricação utilizados para a fabricação desse projeto conceito, basicamente é a usinagem e a fixação por parafusos, né? Eu digo da estrutura em geral, a estrutura externa, utilizando a fibra de vidro, a gente iria terceirizar esse tipo de serviço, que a gente ainda não trabalha, né? Bom, os materiais seriam compósitos metálicos, né? Material sendo fibra de vidro e liga de alumínio, conforme o Carlos já tinha citado. Bom, o conceito de upgrade, né, de adaptação do projeto do Guarani era separar ele em vários módulos, onde eu tenho as flanges de fixação dos módulos, partindo
né, de cada divisão do subsistema, eu tenho esse apoio por flanges. Nesse flange, onde eu vou conectar as hastes de travamento para fazer a ligação de um módulo para o outro, eu tenho ali a fixação por porca, já que eu tenho o módulo, a haste já com uma ponta rosqueada. Eu faço então o travamento por porca, ou então faço a rosca no próprio flange. Partindo disso, eu distribuo ele em 8 furos, né? O primeiro flange a gente tem 4 furos para fixação, o segundo já é com 8, para eu ter essa distribuição nos restantes dos módulos, né? Então, todos os próximos seguintes até a tubeira volta a ser 4, né? Para ter essa distribuição a parte da haste. A gente vai ter também a estrutura que cobre o invólucro do foguete, composta por fibra de vidro. E a maneira dela de encaixe é no próprio flange. É no próprio flange com um encaixe, não por interferência, o encaixe mesmo superficial, com o travamento por parafuso Allen sem cabeça. E contando ainda o tubo com aletas distribuídas, onde eu tenho que ter essa peça já num bloco já feito, para a gente fazer a fixação. É o mais recomendado. Tem também as aletas que é parafusada na própria estrutura externa. Só que o mais adequado para não ter esse tipo de arrasto relacionado e melhor equilíbrio também, né? Nas aletas, eu já ter ela num bloco só, já montado. Bom, a gente também, na concepção de estruturas, a gente trabalha com análise e simulações. As principais análises que a gente realiza na estrutura é a análise de fluidodinâmica sobre a estrutura, que é basicamente ver o escoamento do ar enquanto o foguete está voando. Análises estruturais, né, é onde eu vou estar aplicando esforço, tanto esforço estático, que é sobre o próprio peso, se o material aguenta o próprio peso da estrutura, e esforços dinâmicos, que é eu já aplicando o ar, por exemplo, né, sobre a estrutura para eu ver se ela possui esse tipo se ela suporta tal carga, né? E também a análise de vibrações. Durante a propulsão, o foguete vai ter, como ele tem elementos de fixação, ele vai ter que ser feita essa análise, porque isso interfere também na parte minha de fixação. Eu tenho que dimensionar o meu elemento de fixação através dessas análises também. Não só isso também, mas, por exemplo, todas essas análises, né, de fluidodinâmica, sobre a estrutura, as análises estruturais e de vibrações, não só em si pelo foguete, saber, como o Lucas disse, se a própria estrutura vai aguentar o seu peso, mas as adversidades também durante o lançamento, durante o apogeu, né? A gente tem que saber... O local onde vai se lançar. Isso. Por exemplo, em si, como o Lucas tinha dito, a base, né, de lançamento, o ângulo de ataque, as treliças, são todas desenvolvidas por agente de estruturas. Por mais que sejam elementos externos ao foguete, a gente que realiza essa montagem também. Mas quando o foguete ele já sai, né, ele já tem a ignição e ele já é lançado, todas as condições adversas de vento, ou se ele passar em alguma nuvem ou alguma coisa assim, que pode estar desestabilizando ele, a gente tem que estar levando isso em conta também no momento desses estudos, dessas análises, né, desses estudos, para que não ocorra nenhum tipo de desmontagem ou de acidente, né, como em vários lançamentos que acontecem durante as competições, há essas adversidades. Então, em si, as análises e as simulações, elas são, dentro da estrutura, o mais importante, vamos dizer assim, o ponto mais importante. Por quê? Porque é nela que a gente vai ter uma noção do que vai estar ocorrendo ali na realidade. A gente faz essas análises da estrutura. Por exemplo, o pessoal de propulsão, eles informam para a gente que vão usar X de combustível, que vai gerar X de impulso e X de tempo de queima. A gente vai fazer essas análises, mas também utilizando um fator de segurança, né, em relação a essas informações passadas, aumentando e diminuindo todos os dados que eles informaram para a gente, para que a nossa estrutura em si ela esteja preparada não só para a situação
que o pessoal de propulsão e do avionics passou para a gente, mas também para qualquer tipo de situação adversa que acontece no momento do lançamento. Diferente da construção de estruturas, por exemplo, residenciais ou de galpões, onde a gente pode trabalhar com um fator de majoração, onde eu dimensiono o material ali que eu já sei que ele vai ter essa resistência, a gente não está fazendo a estrutura voar, por exemplo, mas no foguete, cada análise que a gente faz serve para a gente entender se posso diminuir um pouco essa quantidade de material ou se eu tenho que acrescentar mais, dimensionar outro material para a nossa estrutura. Pessoal, a gente quer agradecer grandemente a oportunidade de estar participando desse evento. A gente é uma equipe ainda que teve um bom time inicial, só que hoje a gente ainda está nessa fase de desenvolvimento, a gente tem essa curiosidade, tem essa vontade, e a gente fica muito feliz com essa oportunidade de estar aqui. Com certeza isso para a gente já é mais do que a gente já esperava e imaginava, e a gente fica muito grato pela oportunidade de estar participando deste evento. A gente quer agradecer também a todos que estão assistindo essa palestra, ao Instituto Federal, em especial o professor Vinícius, E o pessoal do pessoal que CITLAB estiver também lá. deu essa oportunidade para a gente, auxiliar a gente na fabricação, né, tanto com equipamentos e materiais também para a fabricação do foguete. A todos os membros da Skyrocket também, que têm participado, né, comido o arroz com a gente aí da galera. A gente sabe que a gente está no caminho certo, né? Isso que é o importante. O início sempre é difícil, mas com esforço sempre vem o resultado, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao processo de estruturas. Tempo aí. Ontem, eu acho que foi com você que eu conversei ontem lá no stand que vocês estavam. São duas perguntas que eu queria fazer, né? A primeira é como que vocês avaliam qual é o combustível ideal para gerar uma melhor propulsão para o foguete? Porque tem um espaço físico ali para você botar o combustível. Eu não entendo muito bem, mas eu acho que podem ter, sei lá, milhares de formas de gerar algum tipo de combustão para atingir o que vocês chamam de apogeu, né? Essa é a primeira pergunta. E a outra, se vocês têm alguma outra versão do foguete de vocês, pensando que provavelmente um dia vocês sonham em botar alguma coisa, um satélite no espaço, alguma coisa assim. Vocês têm algum projeto de criar uma outra versão para criar algum tipo de forma para controlar, né, a direção desse foguete? Tá. Em relação à primeira pergunta, que é como é feito, né, a questão da propulsão, como que ocorre essa combustão, né, que você perguntou. Em si, a estrutura, a gente vamos dizer assim, pensando em processo primário, secundário e terciário, a estrutura é o final desse processo. Então, toda a questão em relação à propulsão, em relação à quantidade de material, quais os materiais utilizados, vai ter uma palestra hoje mais tarde, só focada nessa parte de propulsão. Eu acho que eu não sou a pessoa mais qualificada para estar, nem eu nem o Lucas, para estar respondendo essa pergunta, mas em si, todo componente químico, ele tem vamos dizer assim, uma capacidade de gerar, uma capacidade energética de gerar algum tipo de combustão nessa liberação de energia. Então, é feito um estudo, né? Já são feitos vários estudos, não é algo tão inovador, que é qual material que se utiliza na propulsão, mas em si, o foguete ele é superdimensionado. Por exemplo, o Guarani, que é o nosso primeiro projeto, ele foi projetado para ir de 1 a 10 quilômetros. Então, dependendo da quantidade de material e do material que a gente coloca lá, do grão, né, que é feito, ele pode estar alcançando mais ou menos o apogeu, pode ser maior ou menor. A segunda pergunta foi em relação ao controle. Atualmente, dentro do cenário do foguete modelismo, não tem nenhuma equipe e também não tem uma categoria específica que realiza esse tipo de controle. Pode ser que daqui a alguns anos tenha, mas todos os projetos, eles todas as equipes, a gente tem essa flexibilidade, né, por ser um foguete modelismo, né, não ser algo muito grande,
A gente consegue estar, assim, eu acredito, né, fazer algum tipo de controle ali em relação às aletas ou adicionar algum outro tipo de módulo mais ali próximo da ogiva para estar direcionando, né, alterando essas direções. Eu acredito que seja assim possível, mas atualmente dentro do cenário do foguete modelismo essa categoria ela não existe. Não tem nenhuma equipe que faça isso dentro do foguete modelismo, no caso. Mais alguma dúvida? Muito obrigado, pessoal. Te agradeço. Popverso, um outro universo da informação.